parte da manhã nós saboreamos uma reflexão em Cânticos capítulo 1, onde nos falou sobre o banquete do amor, as expressões e as reações na manifestação e no deleite do amor conjugal. Hoje no capítulo 2, versículo de número 15, Cânticos, é o Cântico dos Cânticos. Salomão escreveu mais de 1000 cânticos, mas quando chegou nesse aqui, ele colocou: esse é o Cântico dos Cânticos. Não é só um, esse é o cântico. E há muita beleza, há muita verdades da palavra de Deus que precisamos nos ater. Cânticos capítulo 2, verso 15 diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra, que por si só já é um privilégio que evidencia as suas bênçãos, o teu favor e a tua graça. Obrigado porque nós temos um ouvido e hoje escutamos a leitura da tua palavra. Podemos escutar em alto e bons sonhos a meditação na tua palavra. Mas não queremos apenas o ouvido físico, carnal, mas queremos também que o Espírito Santo abra, Deus, o nosso entendimento para ouvirmos a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, nos guiando para vivermos uma vida melhor na nossa família. Pedimos a Deus que o Espírito Santo do Senhor guie cada momento desta mensagem, que tudo exalte, glorifique o teu santo nome, e que o Senhor Deus nos abençoe para que sejamos mais santos e tenhamos relacionamentos mais santos, e que glorifique o teu santo nome em cada aspecto da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Há um autor nos Estados Unidos chamado John Gray, e ele lançou alguns livros, e esses livros que ele lançou possibilitou que o seu nome se tornasse conhecido, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente. E não somente o nome, né? Ele ficou milionário de uma forma assustadoramente rápida. Ele escreveu alguns livros, e eu quero apresentar o nome desses livros, porque talvez você já ouviu. O primeiro livro que ele lançou, e que foi um best-seller nos Estados Unidos, são Homens São de Marte e Mulheres São de Vênus. Ele escreveu ainda Marte e Vênus no quarto, um guia para o romance e a paixão duradouros. Outras obras que alcançaram sucesso na mesma direção destes, Marte e Vênus juntos para sempre, novas formas de relacionamento para um amor duradouro. Ele escreveu Marte e Vênus apaixonados, histórias comoventes e inspiradoras de relacionamentos que dão certo. E por último, ele escreveu O que sua mãe não podia lhe dizer e seu pai não sabia. Esses livros bateram recorde. As pessoas estão procurando um direcionamento para o relacionamento. E convenhamos, irmãos, todas as pessoas querem relacionamentos saudáveis. Aqueles que são casados querem um casamento saudável. Aqueles que porventura pensam em casar, eles querem um relacionamento que seja bom, que seja pleno, que tenha alegria, que tenha deleite. Ou porventura alguém casou aqui para ser infeliz? Ou porventura alguém quer uma família que não tenha nem sequer o prazer de conviver uns com os outros, de sentar na mesma mesa? Veja, queridos, por que estes livros fizeram tanto sucesso? Porque na concepção deste autor, as pessoas precisam compreender que, principalmente falando do casamento, é a união de duas pessoas extremamente diferentes, e por isso tem conflitos. E convenhamos, irmãos, até quando nós nos relacionamos com pessoas do mesmo século, a gente tem essa amizade que de vez em quando dá conflitos.
Mas imagine um relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia, ela já descreve essa diferença, e essa diferença do homem e da mulher não é algo ruim, é algo que gera crescimento. As Escrituras é muito claro ao dizer que o ferro com o ferro se afia. Qual a melhor maneira de crescermos em termos de relacionamento? Relacionando. Qual a melhor maneira de amadurecermos no relacionamento? Convivendo. É errando e consertando que nós vamos aprendendo. E não há relacionamentos que não esteja passível de erros. Não há casamento que não tenha atritos. E como nós já dissemos pela parte da manhã, precisamos reafirmar, não tem casamento perfeito, não tem família perfeita. Há pessoas que estão comprometidas em entender as suas diferenças, em crescer, em investir e amadurecer juntos. Veja, irmãos, mas a grande questão que estes livros escritos a partir de uma perspectiva humana, eles erram, é entender que os homens, eles não são de Marte e nem as mulheres são de Vênus, são tudo da Terra. É aqui, irmãos, que nós vivemos, é aqui que os atritos surgem. Quem dera se entendêssemos nessa dinâmica meramente humana e assim resolvesse os problemas. Não é assim, irmãos. Essa diferença é o que de fato está no projeto de Deus, mas é aqui que nós precisamos administrar as diferenças que existem entre o homem e a mulher, para que haja relacionamentos saudáveis, para que haja um casamento abençoado. Nós precisamos, irmãos, entender que qualquer relacionamento, em especial o casamento, é um grande desafio. Recentemente, eu estava lendo um artigo muito interessante de uma autora chamada Dorothy Rosby. Ela escreveu um artigo com o seguinte tema: viver juntos é o que torna o casamento difícil. Hoje o pessoal já inventou uma dinâmica diferente para casamento, né? O pessoal só junta quando quer ter relacionamento sexual, sem compromisso, cada um fica na sua casa, então não tem briga, só se aproxima quando quer fazer sexo. Isso, irmãos, parece um relacionamento de animais. Esse não é um relacionamento bíblico. Relacionamento bíblico tem convívio. E essa autora destacou que o problema do casamento é que as pessoas vivem juntos. E se passarmos a viver não só no casamento, mas vivermos em qualquer área, mais de 10 horas juntos, todos os dias, vai ter atritos também. E ela contou uma história muito interessante neste artigo, dizendo o seguinte, que uma mulher atirou no seu marido porque ele comeu o chocolate dela. Veja só, a mulher atirou no marido porque ele comeu o chocolate dela. E a autora Rosby, ela afirma o seguinte: é possível que eu tenha lido esse incidente com uma barra de chocolate na mão, e naquele momento eu posso até ter pensado que ele merecia o que recebeu, mas agora, quando eu penso no assunto, até eu, chocolatra, acho que atirar no marido foi demais. E de fato, irmãos, você já percebeu a pessoa atirar no outro por causa de um chocolate? Pequenas coisas. As pequenas coisas podem gerar grandes conflitos e desentendimento no relacionamento conjugal. A mesma autora, ela ainda destacou o seguinte: olha, são as pequenas coisas que na verdade destroem os casamentos. Margarina, chocolate, meias de nylon penduradas no porta-toalha, cabelo na pia. Certa vez eu vi a história de um casal que brigou por mais de 4 horas por uma tira de elástico. Ela estava com a tira, ele estava com a tira, mas ela queria a tira. São as pequenas coisas que acontecem quando vivemos juntos. Parte do problema é que Deus fez os opostos para se atraírem. Perdulários casam-se com poupadores, organizados fazem par com desorganizados, madrugadores convivem com notífagos, idiosincrasias opostas vivem juntas nos casais, vêm juntas como ondas de calor e frio. Você já percebeu? Você já parou para pensar com quem você casou? Não é igual a você. E é exatamente isso que atrai no relacionamento.
que enriquece o relacionamento. Percebe, queridos? Mas nós precisamos ter cuidado com essas pequenas coisas que destroem o relacionamento. Salomão e a Sulamita, eles estão preocupados, eles já estão projetando a possibilidade de uma raposinha que vai entrar na vinha, de um problema tão pequeno, aparentemente inofensivo, que vai entrar no meio do casamento e pode destruir, e pode acabar com a alegria da família, do casamento, do relacionamento. Veja, irmãos, o que Salomão faz é pensar com antecedência o problema e as dificuldades que podem surgir na caminhada. Diferente de nós, irmãos, nós não fazemos isso. Nós não somos precavidos quanto a lidar ou estudar ou aprender determinados problemas antes que eles aconteçam. Por exemplo, antes de alguém casar, suponha que você já tenha lido bons livros sobre o casamento, sobre saúde, sobre a saúde do homem, a saúde da mulher, faça exames, vá no médico. Há toda uma recomendação prévia, mas há também uma recomendação que é necessária intelectual. Por exemplo, como desenvolver boa comunicação, como aprender a cuidar de uma casa. Infelizmente, nós esquecemos de ser precavidos. Nós simplesmente deixamos a vida nos levar e quando o problema surge é que a gente vai pensar. Eu já disse numa pregação anterior, vale a pena dizer de novo. Você precisa ler bons livros sobre casamento, você que é casado. Você que tem filhos, precisa ler bons livros. Antecipe o problema, reflita antes. Salomão e Sulamita está fazendo isso. Ela diz: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos. As raposas gostavam de saborear as flores das uvas. E era exatamente no momento de transição das flores, para que haja os botões e daqui a pouco as uvas, as raposinhas chegavam e devoravam. E quando elas devoravam, isso acabava com a expectativa da colheita. Não tinha vinho na casa, não tinha vinho no celeiro, e cessou a alegria das celebrações com aquele vinhedo. Há muitos relacionamentos que as raposas estão devorando. Há pequenos inimigos que estão sugando a vitalidade, os deleites do relacionamento. Mas a questão, meus irmãos, é que nós não podemos ficar de braços cruzados quanto a essa questão. Precisamos refletir, precisamos questionar, precisamos estar atentos a esses inimigos que podem destruir o casamento. Sulamita e Salomão estão pensando nisso. Quais são os inimigos que surgem? Quais são os desafios? E eu quero fazer uma conexão com vocês de adversidade e tribulação da vida. Surge também no casamento. Você já passou por alguma adversidade? Você já enfrentou alguma tribulação? Você já ficou desanimado com alguma coisa? Um curso, o trabalho? Eu não estou animado com esse trabalho, já estou querendo jogar tudo para o alto. E quem disse que isso não acontece também em relação ao casamento? Quem disse que isso não acontece em relação à família? Porque nós somos seres humanos e não tem como desconectar isso, irmãos. Há adversidade que surge, há problemas, há falta de emprego que afeta o casamento, gera preocupação dentro do lar. Sim, irmãos, doenças que afetam o vigor físico dos cônjuges, tantos e tantos problemas que podem surgir na nossa vida e que respinga dentro de casa. Além das adversidades, das tribulações. Tem vezes que você não está legal, um monte de coisas acaba respingando dentro de casa. Se você estiver triste, se você estiver angustiado, se você estiver depressivo, onde é que isso respinga? Qual casamento que flui? Até a beleza daquilo que colocamos na mesa todos os dias, que deveria resultar em alegria, em gratidão, como vimos hoje pela parte da manhã.
Falamos do episódio que a Sulamita, ela prepara um banquete, ela chama Salomão a saborear dos frutos do seu pomar, de uma forma alegre, a tomar um vinho, a se alegrar juntos. E quantas vezes os casais não têm a alegria de sentar na mesma mesa para almoçar juntos? Não tem a paz. Por isso, queridos, é que há sim raposinhas devorando casamentos, e nós precisamos nomear essas raposas e estar atento a alguns avisos que mostram que o casamento pode estar em perigo. Eu quero então destacar esses avisos. Primeiro, o casamento ele enfrenta problemas quando os papéis de marido e mulher se invertem ou são desrespeitados. Por isso que Deus fez o homem e a mulher. A mulher não adianta tentar carregar o fardo que é do homem no lar, sobrecarrega. Há muitas esposas sobrecarregadas. Há muitas esposas que não estão aguentando mais porque os homens são omissos, são relaxados no seu papel de liderar o lar. Ele é o provedor. Certo dia, lá em casa, eu até brinquei com a Gisele relembrando isso. Ela estava preocupada com alguma coisa lá, o que comprar, não sei, eu não lembro o que era, mas era o que comprar. Eu falei, meu amor, você só me dá a lista do que você precisa. Eu vou prover, ué. É eu que sou responsável. É eu que tenho que ir lá e colocar na mesa. É minha responsabilidade. Não leve esse fardo nas suas costas. É triste, irmãos, ver casamento que é a mulher que mantém, que é a mulher que toma a frente, que é a mulher que lidera, que é a mulher que administra a casa, administra o casamento, administra a vida dos filhos, administra o dinheiro. Isso mata o relacionamento, isso sobrecarrega a esposa. Esse não é um fardo que Deus colocou nas costas da esposa, é responsabilidade do homem, é ele que tem que se virar. Lá em casa eu brinco com a Gisele assim, que o couro do homem tem que apanhar mesmo, para ficar um couro duro, curtido. Homem não pode ser fresco, homem não pode ser efeminado, homem não pode ser um homem relapso nas suas obrigações, ele tem que ser homem. Outro dia eu estava conversando com a Gisele e falei assim, ó, deixa o Benjamin ficar com essas bobeiras, eu vou colocar ele fazer o UFC, ele aprender a ser homem, porque no UFC os homens lutam uns com os outros, e não tem problema nenhum, é homem é assim mesmo. Irmãos, eu não sei se vocês recordam os homens que aqui estão, como foi a época de vocês na escola, mas hoje tem uma frescuragem danada. Hoje tem muitos homens frescos, irmãos, que não conseguem se receber um apelido, estou fazendo bullying. Lá na escola, irmãos, quando eu estudava, nós resolvíamos lá mesmo. Era dentro do campo, era lá no meio da rua. Homem é assim mesmo, irmãos. Homem, ele precisa ser másculo. Ele precisa ser homem de verdade para aprender um dia a assumir responsabilidade dentro de casa. Homem não pode ser criado como uma mulher. Ele não pode ser criado de uma forma fresca, todo delicado. Homem é homem, irmãos. Você pode recordar nos livros que você leu, qual é o papel que os homens desenvolvem lá? Papel de homens, de liderar, liderava a guerra, ia à frente, pegava uma espada, lutava. Homem é isso, homem assume liderança, homem cuida, eles cuidavam, protegiam as suas esposas. Você percebe isso muito bem no enredo de um filme, quando alguém mexe com a esposa, com a filha, ou com um filho de determinado homem, e ele vai lá e arrisca a vida. Ele quase se mata, mas ele está lá para proteger, para guardar, para guiar, para sustentar. Irmãos, biblicamente é isso que a Bíblia diz. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, está lá em Efésios 5. Se necessário, você morre pela sua esposa. Isso é um homem bíblico. Você carrega esse fardo nas suas costas. E há muitas esposas, irmãos, sobrecarregadas, casamentos que vão de mal a pior, porque falta um referencial masculino, falta um homem bíblico. Você já parou para ler o Antigo Testamento e percebeu o que os homens do Antigo Testamento, onde eles estão atuando, o que é que eles estão fazendo? Tenta lembrar aí, Josafá, Davi, Salomão,
Eles não estão, irmãos, simplesmente navegando na internet. São homens que estão trabalhando, liderando, conquistando. Tenta lembrar de Moisés. O que Moisés estava fazendo, irmãos? Moisés fugiu do Egito e foi cuidar de ovelhas. De vez em quando tem que pôr o couro dos homens curtindo o sol, para aprender responsabilidades. O problema é que hoje os adolescentes não podem fazer nada, mas pode namorar, engravidar e fazer sexo, mas só não pode trabalhar. Irmãos, o trabalho nunca matou ninguém. Eu louvo a Deus porque a minha adolescência foi trabalhando com meu pai. Passamos dificuldades familiares e precisei trabalhar para ajudar em casa. Eu parei de estudar assim que terminei a 8ª série. Não tem nem muito tempo que eu terminei meu ensino médio e depois ingressei no seminário. O meu ensino médio eu terminei fazendo o Enem. No sábado e no domingo eu terminei o ensino médio. Graças a Deus, que Deus tinha outros propósitos. Mas eu estava lá, sendo trabalhado por Deus e aprendendo responsabilidades antes de assumir outras responsabilidades maiores. O problema é que, às vezes, dentro da nossa casa, nós não criamos os nossos filhos para aprender responsabilidades. Queremos que os nossos filhos cresçam e sejam bons maridos e boas esposas, mas não ensina a menina a cozinhar, a limpar a casa, a lavar a própria roupa, a ser mais organizado. E casa, isso tudo vai eclodir aonde? No casamento. Não ensino o meu filho a ser um homem, a ter responsabilidades, a assumir um papel bíblico de ser sempre ele o protetor da parte feminina, mesmo se ele não for casado. Mas a questão é que se eu não educo e não ensino o meu filho conforme as escrituras, quando ele casar, ele não sabe o papel dele dentro do lar. Ele não sabe liderar uma casa, ele não sabe discipular a sua esposa. Este é o papel do homem, é ele que assume a responsabilidade, é ele que lidera o lar, é ele que é o sacerdote da casa, é ele que é o pastor da família, e ele precisa vigiar, porque o pecado leva à omissão do seu papel. A mulher precisa ser essa companheira, sábia, idônea. A mulher precisa ser aquela que está do lado, que caminha junto. Olha para você ver a importância dos papéis bem definidos. Um jornal chamado South China Post, no dia 25 de abril de 2000, escreveu o seguinte, olha só, presta atenção. O que um homem genuíno precisa é de outro homem com quem possa conversar sobre masculinidade, a fim de reforçá-la e de ter ajuda para ser um marido melhor. Sem esse amigo, os homens correm o risco de retroceder ao relacionamento mãe-filho com a esposa. Quantos homens não relacionam com outros homens e o referencial que ele tem é o relacionamento de filho com mãe, e ele casa, e ele quer que a esposa trata ele, um marmanjo, um homem velho, barbudo, igual a mãe trata um menininho, uma criancinha, colocar comida no pratinho, dar bebezinho, meu amorzinho. Irmãos, homem não é assim, precisa crescer. Recentemente eu li um artigo muito interessante que o autor, ele chamou esses homens que não crescem de homenino. Homens meninos, homens que deveriam assumir papéis mais importantes, estão gastando tempo em coisas fúteis, e enquanto nós não estivermos atentos a isso, os relacionamentos vão de mal a pior. O Dr. Peter Kahl, ele afirmou o seguinte: os homens estão desamparados e inseguros, e que cada vez mais regressam ao tipo clássico do menino crescido, que espera receber os cuidados maternos. Os homens têm poucos modelos positivos a partir dos quais possa exercer o seu papel. Em geral, não tem sequer um relacionamento com o pai, muito menos com qualquer outro homem. Veja, irmãos, todas essas referências, você pode abrir a sua Bíblia em Tito capítulo 2, está lá. Está lá. As mulheres maduras
ensinam, discipulam as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, a amar o marido, coisas essas que não acontecem mais no meio da igreja, dificilmente. E quando você considera que uma adolescente se relaciona com uma irmã mais velha, ela acha isso estranho, porque ela quer continuar no seu relacionamento confortável, que aprendeu a vida inteira dentro da sua casa. E talvez você aprendeu errado. Está lá em Tito 2 que os homens da igreja precisam ser homens maduros, santos, piedosos, e ensinar os homens mais jovens. É isso que acontece normalmente dentro da igreja. Você pode ler depois com calma na sua casa, Tito 2. Então esse é o primeiro aviso que eu quero destacar para os irmãos. A raposinha da inversão dos papéis destrói casamento, destrói, irmãos, tira a alegria, tem fardos pesando, tem esposas gemendo, tem maridos omissos, e isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Não é este padrão que Deus quer. Aviso número 2: o casamento enfrenta problema quando o amor sensual do início não se desenvolve em intimidade verdadeira. Eu falei um pouquinho sobre isso. Há muitas pessoas que vivem do passado porque o casamento está estagnado. Quando eu namorava, isso foi muito tempo atrás. Casou, não namora mais não? Para pensar, quando foi a última vez que você deu um beijo na sua esposa, no seu marido, que ele demorou aí uns 30 segundos, 40 segundos. Tem casais que pararam até de beijar. E a Sulamita, ela diz para Salomão: beija-me com os beijos da sua boca. É a sua boca que eu quero beijar. Irmãos, que maravilhoso. Como é bom um casal dizer para o outro: eu quero te dar um beijo, meu amor. E a gente acha, irmãos, que isso não tem nada a ver com fé. A gente acostumou simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço e acostumar a desobedecer a Deus no relacionamento conjugal, na família. Jesus ou é Senhor da sua vida completamente, ou Ele não é Senhor de nada. Ele não é Senhor meramente do seu exercício religioso dominical. Ele é Senhor da sua vida. Ele reina no seu coração e Ele precisa reinar no seu relacionamento. Cânticos é Bíblia, igual o Evangelho de João, igual o Apocalipse, qualquer outro texto. É palavra de Deus. Deus quer que nós tenhamos cuidado com o casamento. Deus quer que tenhamos atenção ao relacionamento. E Deus quer que nós façamos investimento. Não adianta querer colher aquilo que você não planta. Tem casamento que está igual um museu. É só no passado que aquilo prestava. Porque agora, eu disse pela manhã, eu volto a repetir a pergunta: você casaria com a mesma pessoa hoje? Sulamita falou: que alegria, eu fiz a escolha certa. Irmãos, casamento, lembra do juramento? Até que a morte nos leve. O casamento ele não pode ser como um museu, em que as lembranças só ficam lá no passado. É o que passou que era bom. É quando a gente namorava. Porque hoje mal conversa. É descuido, irmãos. Ser omisso, ser negligente. O casamento está estagnado. Falta alegria. Quando você cuida do seu cônjuge, você dá um testemunho de vida cristã, de conhecer o amor de Deus, de valorizar um padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. Deus estabeleceu um padrão, o homem e a mulher unidos em um casamento, e eles têm a sua família. Talvez se a gente fizesse uma pesquisa com os jovens, eles vão dizer: casamento é lá na frente, primeiro eu tenho que estudar, passar um concurso, fazer não sei mais o que, não sei mais quanto, e talvez lá na frente. Isso não é bíblico. Saiba que essa decisão sua, esse plano da sua vida não é bíblico, porque Deus não criou ninguém para viver sozinho, pelo contrário. Lá em Gênesis, quando Deus viu que Adão estava só, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só.
Alguém que não quer casar, como é que você vai resolver o problema da sua sexualidade? Você é eunuco? Se você for eunuco, você tem um dom de Deus para não se casar. Você não tem problema com tentações sexuais, porque você tem um dom específico para isso. Mas se você não for, Deus não se agrada de um relacionamento fora do casamento, porque o padrão de Deus é o casamento. A questão é, como é que cuidamos do casamento? Como é que valorizamos o casamento? Como é que investimos no casamento, no crescimento dos cônjuges? Você precisa ser um esposo e uma esposa melhor com o passar dos anos. Não só pensando nas bênçãos que isso vai resultar no seu casamento, mas na forma como Deus vai usar a sua vida para aconselhar jovens casais passando por dificuldades. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos estar atentos que isso é de Deus, isso glorifica a Deus. Cuide da sua casa, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, tenha tempo, desfrute a vida com eles, tira férias com a família, tira as férias, tira um tempo para o casamento. Cuide, meus irmãos, isso é cristianismo. Você pode ler o ministério de Cristo e quando ele curava alguém, vai e volta para a sua família. Você tem isso em diversos momentos, Jesus restaurando a família, Jesus cuidando do ser humano, colocando ele de pé, restaurando, volta para a sua casa, fala o que aconteceu lá com a sua família. Não adianta eu querer ganhar Santa Maria inteira se eu perco a minha casa. Paulo diz que se a gente não cuida do nosso lar, nós somos piores do que os incrédulos. Relacionamento não pode estar estagnado, irmãos. O dínamos de Deus, o poder do Espírito Santo empurra a gente para frente. É a força que nos guia, que nos conduz para crescermos, para vivermos para a glória de Deus em todos os aspectos. Sulamita descreve isso de uma maneira muito bela. Ela diz assim: beija-me bem na boca. Sim, pois o seu amor é melhor que o vinho, mais fascinante do que os mais finos perfumes. Pronunciar o seu nome é como ouvir o murmúrio das águas. Não me admira que as jovens o amem tanto. Leve-me junto com você, vamos fugir. Quero ir com o meu rei, o meu amado. Celebraremos e cantaremos as mais belas canções. Sim, porque o seu amor é melhor que o mais nobre vinho. Como você é amado, quem não o amaria? Irmãos, ela tem alegria, ela quer ir com esse rei amado, ela quer ir com Salomão, porque de fato esse relacionamento, ele desfruta de uma saúde, ele desfruta de cuidado, de deleite, de anseios, de expectativas. Sulamita ainda diz, olha só, eu li um texto que na versão A Mensagem, a Bíblia A Mensagem, que está no capítulo 1, mas eu quero que você perceba e depois você pode ler na sua casa isso. E eu estava conectando isso. Mas será que essa declaração de Sulamita, esse anseio, essa empolgação, esse romantismo dela é só no início? É só quando está namorando? Porque é assim que as pessoas dizem. É assim que você ouve de muitos casais. Mas no meio do livro, no capítulo 4, verso 1 ao 7, diz o seguinte: como você é linda, minha amada. Olha o Salomão fazendo elogios. Por trás do seu jeito discreto, como brilham os seus olhos, os seus cabelos que deslizam cheios de vida, são como filetes cristalinos de cachoeira, que escorrem suavemente pelas encostas. O seu sorriso radiante e encantador entoam vida e singela pureza. Seus lábios são como rubis, a sua boca é graciosa e atraente, as suas faces revelam suavidade e resplendor. O delicado contorno do seu pescoço é um convite, ninguém resiste. Seus seios são como duas belas colinas que anunciam as primeiras flores da primavera. O contorno suave do seu corpo exala perfume que me deixa atordoado. Eles me convidam e entregam-me as delícias até o alvorecer. Você é toda linda, minha amada, incomparável, simplesmente inesquecível. Veja, queridos, palavras maravilhosas, que isso inspire os homens. Decore esse texto.
no capítulo 8, Sulamita responde: namoro, noivado, casamento. No casamento ela diz: o amor enfrenta até a morte. A paixão ri das mais cruéis ameaças. As chamas do amor não se podem controlar. Suas labaredas não descansam. As muitas águas não podem apagar o amor. As correntezas não conseguem arrastá-lo. Nem toda riqueza do mundo comprá-lo. Veja, irmãos, o amor não acaba, porque o amor é eterno. Mas o amor pode ser enfraquecido, as raposas podem devorar a vitalidade, a empolgação do casamento, quando nós tiramos a responsabilidade de nós, quando nós deixamos que o relacionamento fique estagnado. Se você precisa da força necessária para continuar caminhando, cuidando da família e do casamento, você precisa buscar a Deus, você precisa da graça de Deus em Cristo Jesus, porque Ele é a demonstração do amor de Deus, Jesus Cristo, irmãos. O meu e o seu casamento precisa ser alicerçado em Cristo. Ele é demonstração de amor incondicional. A Bíblia descreve o seguinte, irmãos, que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus amou e foi gracioso com pessoas que não mereciam o seu amor e nem a sua graça. Aplica isso ao casamento. De vez em quando nós achamos que o casamento ele é meritório, né? A pessoa tem que merecer para você fazer alguma coisa. Ame incondicional. O amor de Deus é o padrão para ser aplicado no casamento. Você só pode amar como Deus amou pessoas mortas, pessoas difíceis. Pensa numa pessoa difícil, que era eu e você. O apóstolo Paulo descreve a minha e a sua vida sem Cristo como sendo um sepulcro caiado. Você já viu uma catatumba aberta? Até nos filmes de terror dá medo, você tem uma catatumba aberta, parece que o defunto vai sair. Agora imagine o fedor de um corpo em decomposição. Paulo diz em Romanos 3 que eu e você sem Cristo era esse sepulcro caiado. Só saía coisas que não prestam, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, mesmo sendo esses defuntos, fedorento. Deus ama pessoas assim, Deus ama pessoas mortas em pecado, Deus ama pecadores. E por que você não amaria aquele pecador com quem você casou? É o padrão de Deus, amar como Deus em Cristo nos amou, perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Este é o padrão, irmãos. O padrão para o nosso casamento é o padrão de perfeição, é o padrão estabelecido por Deus. Então trabalhe, irmãos, porque o Deus que soprou a vida em mim e você, essa vida precisa exalar o bom perfume de Cristo dentro de casa. O bom perfume de Cristo precisa cheirar no casamento. Isso fará com que o casamento melhore, irmãos. Isso fará com que as demonstrações de amor sejam mais perceptíveis dentro de casa. Aviso número 3. O casamento enfrenta problemas quando não se alimenta de comunicação regular e genuína. Não é fácil conversar, irmãos. Se fosse comparar a comunicação com o trânsito, é acidente de 30 em 30 minutos. Estou sendo até generoso. Se for comparar a comunicação no casamento, perceba que nós lidamos com a raposa do silêncio. Nós lidamos com o muro de pedra que afasta uns aos outros. Nós levantamos muralhas com facilidade. E o casamento, para ser um casamento saudável e vibrante, há 5 áreas que eu e você precisamos ter atenção. Comunicação, finanças, sexo, filhos e relacionamento com os familiares do cônjuge. Vou repetir: comunicação. A gente precisa aprender a conversar melhor. A gente precisa aprender a dialogar, a colocar as palavras, a expor o sentimento. Não tem problema. Fala, gente. Não tem problema. Só que a questão é que o pecado gerou uma fratura tão grande que nos separa do nosso próximo. Irmãos, nós temos dificuldade na comunicação, porque nós começamos uma comunicação, primeiro,
sendo egoísta, alegando um vitimismo, já culpando o outro e condenando. A culpa é sua, miserável. A culpa é sua. A gente não abre uma comunicação graciosa, e a gente precisa aprender que somos cristãos quando comunicamos, quando lidamos com as dificuldades, com os problemas. É preciso comunicação. É isso que nós ensinamos as crianças desde pequena a falar. Se não falar, ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que passa com o outro, não conhece o seu coração. Então a gente precisa, irmãos, despir dessa comunicação pagã. Jesus disse que nós precisamos ser pacificadores e promover a paz. Então comece dentro de casa, na família, no relacionamento. Precisamos ser mansos para aprender a ouvir. Para ouvir, um fala 5 minutos, o outro fala mais 5. É básico, mas temos dificuldades, porque geralmente nós já vamos para a comunicação dizendo: eu sou inocente, você é o culpado, a culpa toda é sua. Então nós precisamos ir com graça e não com julgamento. A comunicação é um grande problema. Finanças, dinheiro gera problema. Os homens que estão aqui sabem como é a falta do dinheiro, porque se tivesse muito, beleza, mas a falta dele. Dinheiro para tudo atende nessa vida. Põe gasolina no carro, conserta o carro, paga a escola dos meninos, paga curso, põe comida dentro de casa, paga remédio. Isso é uma dor de cabeça. Quando chega um boleto lá em casa, o coração bate até forte. Irmãos, a vida precisa ser corretamente administrada financeiramente. Quem não administra a vida bem financeiramente, não tem dinheiro e nem entrega dízimo ou oferta na casa do Senhor. Porque sempre é a mesma desculpa. O saquetel furado continua sendo do mesmo jeito. Põe na sacola em cima e vaza embaixo. Eu quero recomendar que você leia Ageu na sua casa, capítulo 1 e capítulo 2, para que você possa refletir sobre finanças e vida espiritual. As duas coisas estão conectadas sempre. Jesus disse que não tem como se vir a Deus e as riquezas. Um dos dois vai ser o Deus que governa a sua vida. Veja, irmãos, há muitas famílias que colocam confiança no dinheiro. Está tudo bem se eu tenho dinheiro, está tudo bem se o meu emprego está ok. Mas e o Deus que provê no deserto? E o Deus que Ele se agrada de levar eu e você para o deserto? De vez em quando, irmãos, a gente precisa ler Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Lá diz o verso inicial que o Espírito conduziu Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está lá, logo nos primeiros versos. Você precisa ler Deuteronômio capítulo 8. Lá diz muito claro que havia um caminho mais curto para Canaã, mas Deus conduziu o seu povo por um caminho mais longo pelo deserto. Deus conduziu o povo do cativeiro no Egito para o deserto. E o texto lá diz porque Deus queria ver o que estava no coração. Sabe, irmãos, é nos desertos das dificuldades no casamento, na família, na vida, as adversidades, as tribulações, que mostra que tipo de crente eu e você somos, que tipo de fé nós temos. Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz muito claramente, Ele queria saber quem de fato temeria o seu nome, guardaria os seus mandamentos. Há muitas pessoas que é crente em qualquer área, menos na finança. É crente em todas as outras coisas, no dinheiro não. O dinheiro não é de Deus, é só dele. O restante, Deus é Senhor, é soberano de tudo, mas dinheiro não, aqui é o meu Deus particular. Sexo, irmãos. A gente entregou para o mundo falar de sexo, já percebeu disso? Os pais estão preocupados se o pessoal da educação vai aprovar uma cartilha de sexo para ensinar o filho na escola. Por que não ensina em casa? Por que não instrui biblicamente? Há um livro inteiro de cantares que falam sobre sexualidade segundo o padrão estabelecido por Deus, santo, com a determinação específica de Deus, que a sexualidade só pode acontecer no casamento. E as pessoas estão perdidas, irmãos, preocupadas, já entregou para o mundo a vida moral dos filhos. Isso nos assusta, irmãos. Nos assusta quando os crentes não cuidam mais da sexualidade do casamento.
Assusta, irmãos, quando esse tema ele ainda é um tabu, como antigamente, nas áreas mais extremas do Brasil. Você sabia que tem família que não fala de sexo, não tem educação nisso, não. Como eu e minha esposa, nós somos mais de interior, então nós estamos lembrando algumas histórias que a gente conhece da nossa família. De pessoas que casou, irmãos, a mãe nunca falou nem para a filha que um dia ela iria menstruar e que precisa ter cuidado. Nunca casou e nunca recebeu uma orientação da mãe, pelo menos, porque já que o pai era aquele cara arcaico que não podia conversar nada, não tinha educação nenhuma para instruir isso aí. Não, isso é um assunto só para os velhos. Mas eu coloco a Bíblia debaixo do braço e vou para a igreja. Veja, irmãos, os filhos são nossos, é nossa responsabilidade. O casamento é nossa responsabilidade. Então não podemos transferir para os outros. Nós precisamos, irmãos, de comunicação para cuidar, nós precisamos instruir. A Bíblia inteira, irmãos, Deus está dizendo, vocês falam, repete, ensina de novo. Êxodo, Deus revelou as tábuas da lei, Moisés falou para o povo. Deuteronômio, Moisés repetiu para o povo. Você lê Josué está repetindo o que Moisés ensinou. Josué 24 está dizendo, Josué está dizendo, olha, Moisés ensinou vocês a seguir ao Deus verdadeiro. A nossa família também precisa seguir e servir o Deus verdadeiro. Você tem todos os profetas chamando o povo para voltar para a lei. Olha, a gente precisa voltar para os ensinos de Deus. Você tem no Novo Testamento Jesus Cristo vindo e o reino de Deus sendo implantado e alcançando pessoas para conhecer o Evangelho das boas novas. A mensagem de Cristo era as boas novas, era a palavra de Deus, a vontade de Deus, o caminho que Deus determina. Você tem nas cartas os apóstolos ensinando a igreja. Olha, gente, como igreja, a gente vive a vontade de Deus em todas as coisas, no casamento, na família, na dinâmica da vida, tudo pautado na lei de Deus, na palavra de Deus, na vontade de Deus. Tudo, irmãos, comunicação, ensino. Como é que nós iremos ter um casamento maduro, que cresce, sem comunicação? Não existe. Aviso número 4. O casamento enfrenta problemas quando forças ou pessoas de fora do casamento invadem o tempo importantíssimo de que os dois necessitam para ficar a sós e edificar e manter um relacionamento saudável. Tem casamento, irmãos, que as pessoas estão enfiando como se fosse num shopping center. Todo mundo enfia o nariz, a sogra, o sogro, a tia, a bisneta, a bisavó. Não dá pitaco no casamento dos outros, a não ser que alguém te peça o seu conselho. Mas não dá a sua opinião. Se você for crente, já tem aprendido que o conselho que nós damos é abrir a Bíblia e dizer, olha o que esse texto diz, porque Deus quer que você viva isso. Se a pessoa vai querer viver, é uma decisão dela diante do Senhor. Então ninguém pediu a sua opinião. Não dê, não intrometa. Aprenda a entender que há um limite estabelecido para que relacionamentos sejam saudáveis. Eu, particularmente, irmãos, adoto isso para a minha vida, no meu ministério. Eu não dou conselho enquanto a pessoa não pedir. Se não pedir, vai ficar sem, porque eu não dou. Eu não me intrometo. Eu sei muito bem estabelecer o que é minha responsabilidade pastoral, de ensinar a palavra de Deus, mas as ovelhas também do rebanho que eu pastoreio, elas aprendem que são responsáveis. Se você vai ir até o coxo para se alimentar, é responsabilidade sua. Se você quer beber da água suja que ofertando aí o mundo afora, responsabilidade sua com Deus. Mas se você vier até o aprisco, haverá um alimento cristalino da poderosa palavra de Deus, o Evangelho da Graça. Então, leve isso para a sua vida, para o seu casamento. E se porventura o sogro e a sogra enfiam o nariz no seu casamento, diga para ela, mãe, meu sogro e minha sogra, o casamento é meu. Então, quando eu precisar da opinião, a gente vai lá conversar com vocês. Então, não enfie o nariz. É por isso que Deus já diz lá no início, deixa pai e mãe. Não é para viver embolado, não é para viver misturado.
Não é para viver um relacionamento na eterna dependência do papai e da mamãe. E tem casais que assim casaram, mas é o pai e a mãe que sustenta casamento. Não é assim, irmãos. Cresceu, cria responsabilidade, vai cuidar da sua vida, estabeleça limites. Você é responsável para que vocês tenham tempo entre vocês. Aprenda isso, faz parte das responsabilidades do casamento. Aviso 5. O casamento ele enfrenta problemas quando as necessidades pessoais e reais estão sendo supridas cada vez mais fora da relação conjugal. Presta atenção nisso. O casamento ele enfrenta problemas quando as necessidades pessoais e reais estão sendo supridas cada vez mais fora da relação conjugal. Porque todas as vezes que você cria uma codependência de outras pessoas, de terceiro, você corre o risco de daqui a pouco ter também uma atração emocional por esse terceiro. Porque no casamento você não tem isso. É no casamento, irmãos, que o companheirismo, a amizade deveria ser desfrutado com mais intensidade. É no casamento que a gente deveria colocar, voltando às palavras de Cristo, quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2, ele falou de amar a Deus, mas falou no segundo de amar o próximo a ti mesmo. É no casamento que o amor ao próximo tem que ser demonstrado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É lá que precisa ser vivido. É lá que o verdadeiro amor, é lá que a vida cristã tem que influenciar. É lá que o Espírito Santo tem que moldar. É lá que o Espírito Santo tem que lapidar, tem que aproximar. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos une, irmãos. Há uma figura inteira nas Escrituras dizendo que a graça de Deus em Cristo une as pessoas. Os brancos, os negros, os pardos, os índios, seja quem for, a gente está unido em Cristo, somos um só, uma só família, um só corpo. Isso vale para a igreja, irmãos. Isso vale para o casamento. Isso vale para a família. Nós estamos unidos. E se você tem alguém que é tão próximo de você, a sua companheira, a sua amiga, aquela que você leva no coração, lembra que a gente falou disso? De lealdade de coração? Aquela que você ora com ela, ora por ela, que você pensa o dia inteiro, aquela que você compra um buquê de flor, aquela que você compra uma caixinha de bombom, aquela que você leva uma lembrancinha para agradar o coração, é essa que você precisa depender, é essa que você precisa levar as suas necessidades e receber um conselho, um carinho, uma palavra de encorajamento. Isso precisa no casamento, irmãos. De vez em quando os homens entram de casa desanimados, cansados, sobrecarregados, e a esposa virtuosa dá uma palavra de ânimo, dá um beijo no rosto, na boca, na testa, dá um abraço. Isso é tão bom, irmãos. Eu sei que os homens também vão concordar comigo. Eu gosto tanto de chegar na minha casa. Eu posso viver o que for, passar o que for no meu dia a dia, mas quando eu chego em casa, aí agora já é praticamente de lei. Eu encosto o carro, o Benjamin já sai correndo. Papai, o que o senhor trouxe? Eu falei, só trouxe eu. Não é assim não, meu filho, só trouxe eu. E daqui a pouco eu encontro a minha esposa. Que alegria, irmãos. Que bom, como é gostoso chegar na casa da gente. Parece que só de chegar em casa a gente já descansa. Vocês concordam comigo quanto a isso? É o nosso refúgio. Ali é o meu castelo. Mesmo que seja de areia, mas é o meu castelo. Eu estou bem ali. Irmãos, é assim que precisa ser o casamento. E por último eu quero chamar a sua atenção, olha só. O casamento ele enfrenta problemas quando os votos do matrimônio são considerados condicionais, quando ele não é mais visto como uma aliança sagrada diante de Deus. Comece-se a considerar a dissolução desse relacionamento por causa de adversidade ou tribulações. E o último conselho: o casamento enfrenta problemas quando o homem e a mulher deixam de compreender, valorizar e desfrutar a grande e significativa diferença que existe entre um e outro. Eu não poderia ser tão feliz se eu casasse com uma pessoa diferente da minha esposa. E louvo a Deus, como é bom casar com uma pessoa que é diferente de você, porque ela te completa. Nós não somos perfeitos, nós precisamos da nossa auxiliadora. As mulheres precisam desse sacerdote do lar, assim somos completos.
assim desfrutaremos de alegria. Então, voltando ao conselho de Salomão e Sulamita, apanhai as raposas e as raposinhas, inimigos que sorrateiramente destrói o casamento, coloca o casamento em perigo. Então cuide-se para que o seu casamento e a sua família estejam guardados e salvos de qualquer mal, de qualquer perigo, de qualquer investida da carne ou de Satanás. Você precisa colocá-los na mão de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Eu e a minha casa precisamos servir ao Senhor e descansar na sua direção, no seu cuidado, e saber que nós existimos para o seu propósito e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Quero convidar a equipe de cânticos novamente. Vamos cantar mais, repetir um louvor. Feche os seus olhos. Se coloque de pé, meus irmãos. Enquanto nós oramos, nos colocamos de pé. Acho que um bem alegre, glória e majestade. Vamos de novo? Graças a Deus pela vida, pela família, pelos cuidados dele para conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de edificação, de crescimento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos nos reunir em famílias, adorar o Senhor, mas também podemos, ó Deus, rever os nossos caminhos e os perigos que estão à volta da nossa caminhada, no casamento, na família. Abre os nossos olhos, enche o nosso coração do Espírito Santo, Deus, para que sejamos sensíveis à voz do Supremo Pastor Jesus Cristo falando conosco, exortando o nosso coração. Nos ajude, ó Deus, a sermos como Sulamita e Salomão, a já antevermos possíveis problemas, adversidades ou perigos que possam sondar o casamento, a família, a vida dos nossos filhos. Rogamos, ó Pai, que a tua graça e misericórdia